falar pessoas filhos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo os filhos do grande Espírito. Em outra oportunidade eu já citei esse conto para colaborar com a reflexão da mensagem, mas eu vou aproveitá-lo novamente nessa noite. Esse conto é de um personagem que viveu no Oriente, muito famoso, chamado Gibran. Ele conta que numa cidade havia muitos cães e que num determinado tempo lá, um dos cães assumiu a liderança da matilha lá, do grupo dos cães, e começou a dizer aos cães: nós precisamos parar de latir. Quando nós estamos latindo, nós estamos desperdiçando nossa energia, nossa força. E nós poderíamos dominar o mundo se, ao invés de ficar latindo, nós usássemos essa energia a nosso favor. Mas você conseguir fazer um cão, meu filho, ficar parado, o cão, tudo que ele faz é latir, desde que nasceu, né? E os cães conversavam entre si, falavam: nosso líder está louco. Tudo que um cão deve fazer a vida toda é latir. Mas de tanto ele falar para os cães que eles estavam desperdiçando energia, uma noite um lembrou-se que no dia seguinte seria o aniversário do cão líder. O cão também faz aniversário. Então combinaram entre si: vamos dar um presente ao nosso líder. Amanhã ninguém late. Nem de manhã, nem à tarde, nem à noite. Vamos dar de presente a ele para contentar ele. E assim o fizeram. Pela manhã, nenhum latido. No meio da tarde, nenhum latido. O cão líder se incomodou. Como? O que eu vou dizer para eles agora? Se a minha vida toda teve sentido porque eu me diferenciava deles, porque eu dizia a eles o contraditório. Dizia para eles não fazer exatamente aquilo que eles naturalmente fazem. Se eles pararem de latir, minha liderança vai acabar. Eles vão perceber que eu não tenho mais nada de novo a acrescentar. Então, desesperado por perder o posto de líder que eu poderia perder, porque nenhum cão estava latindo, ele esperou a noite cair, entrou num beco onde ninguém observava e começou a latir. E os outros cães imediatamente disseram: há um traidor entre nós, alguém descumpriu o trato. E começaram a latir em sinal de revolta, em sinal de repúdio, porque alguém havia quebrado o juramento de dar ao mestre lá, ao líder deles, essa possibilidade. Existe uma coisa do ser humano que chama-se hábito. E hábito, ao contrário do que se pensa, não é educação. As pessoas dizem: eu vou ensinar bons hábitos ao meu filho. Isso é uma tolice. Hábito não é educação. Hábito é uma mania de imitação. Você vê alguém fazer e pega para si aquilo. Tanto é uma imitação que alguns hábitos você pega e outros hábitos você simplesmente o abandona. Eles não são necessários. O ser humano, na verdade, ele não tem necessidade de ter hábito algum. Ele tem que ser natural. Mas como sempre tem alguém latindo, tem sempre alguém dando um conselho, tem sempre alguém querendo mostrar um caminho, uma maneira de viver, uma forma correta de se agradar a Deus, agradar aos outros. De crença em crença e de hábito em hábito, o ser humano passa a sua vida tentando agradar os outros e esquece de agradar-se a si próprio.
E como um cão, ele faz a vida inteira. Faz exatamente aquilo que agrada ao outro. Aquilo que alguém impôs a ele como um hábito de fazer. E um dos hábitos que o ser humano arrumou para si é buscar a perfeição. E o primeiro princípio de todas as crenças é de que Deus é perfeito. Mas nessa terra que vocês vivem, já houve alguém que foi iluminado e passou por aqui acordado, certa vez ele disse: se Deus é perfeito, ele está morto. Qual é a necessidade, meu filho, que você tem de querer ser perfeito? A troco do quê? Ser imperfeito, meu filho, significa que há possibilidade de mudança, de abandonar um hábito, nem que pegue outro, se você for viver de hábito em hábito, de costume em costume. Mas vocês se preocupam tanto em serem perfeitos. Se Deus fosse realmente perfeito, meu filho, não teria necessidade dessa experiência da vida de vocês. Estaria tudo perfeito. Então não há por que evoluir, não há por que melhorar, não há por que buscar. Perfeição significa morte. A morte é perfeita. A vida é imperfeita. Porque ela dá possibilidade para você. O ser humano, quando ele atinge uma certa idade, entre 40 e 42 anos, ele é uma pressão alta, começa as dores, astite, artrite, vai por aí afora. Sabe por que isso? Porque o ser humano tem um hábito, ele inventou para si um hábito repetitivo de quando chegar nessa idade, ele dizer: eu não conquistei uma casa, eu não conquistei um carro, eu não conquistei uma família, eu não fiquei rico, eu estou envelhecendo. Agora, ladeira abaixo. Então eu preciso inventar um artifício para colocar a culpa em alguma coisa pelo meu insucesso. Como se você fosse obrigado a ser uma pessoa bem-sucedida. E aí volta lá na infância de novo. Teu pai, teu avô, e você vai ser culpado pela geração que virão aí. Com essa mania de dizer que o ser humano precisa mostrar mais algo do que ele já é. O simples fato de você ser, meu filho, já bastaria. Você deveria sentir-se agradecido por respirar, por estar respirando, significa que a existência está com você, está te aprovando. Caso contrário, você não estaria mais aqui. Você é tão importante nessa existência, meu filho, que esse mundo precisava de uma luz e essa luz é você. Cada um de vocês é uma luz, mas precisa entender que não é uma luz para a multidão. Você não tem que brilhar para os outros. Você tem que ter luz própria para poder iluminar os seus escuros, os seus medos, o seu desconhecido, para você se encontrar. Mas o pai diz para o filho: filho, você vai ter que me provar que você vai ser capaz de alguma coisa. Existe uma coisa, uma frase do ser humano que ela chega a ser até patética, mas ela existe, todo mundo cai nela. Deveria ser. Você, minha esposa, você deveria ser uma pessoa diferente. Meu esposo, você deveria ser diferente. Meu emprego deveria ser melhor. Eu deveria, meu filho, passado. Você não deve nada a essa existência, você não deve nada a ninguém. Nem mesmo a Deus, porque você faz parte dele e você está em conjunto com ele. Se você devesse alguma coisa, meu filho, com certeza você seria parado. Você não deveria ser nada além daquilo que você está sendo nesse momento. Você poderia se tornar melhor? Poderia. Mas o problema seu é o hábito de pensar que você tem que ser alguma coisa.
ou que você tem que ter alguma coisa, ou que você tem que fazer alguma coisa. Os três inimigos principais da humanidade. E o pior deles é o fazer. Vocês já perceberam que até os livros sagrados começam por fazer. Quando alguém vai fazer alguma noção, alguma menção sobre o existir do universo, diz Deus fez. Os homens vivem fazendo, vocês vivem fazendo, e eu vou perguntar para vocês, tem resolvido alguma coisa na sua vida, você fazer tanto esforço, fazer economia, você fazer a vontade alheia, você se fazer de bonzinho ou de mal ou de ruim, dependendo das suas circunstâncias da sua vida? Tudo que leva com relação a fazer, entenda isso, meu filho, não diz respeito a você. Diz respeito ao todo, a essa multidão. E essa multidão não quer que você pare de fazer. Você tem que continuar fazendo besteira. Você tem que continuar fazendo algo maravilhoso. É atrás do fazer que a humanidade inteira está. Do momento que vem ao mundo ao momento que vai se despedir desse mundo, está fazendo alguma coisa. Quem está indo embora está fazendo um bem. Talvez a sua família que vem anos com seu sofrimento terreno. E entenda isso, para algumas pessoas do seu meio, da sua família, quando você se desligar desse plano, você fez um bem à humanidade, de ter deixado de existir. Então, de tanto fazer, você se tornou um objeto de trabalho. Quando você deveria entender que o fazer tem que nascer do ser, e o ser tem que ser o complemento do fazer. Eu faço porque eu me sinto bem. Em todas as crenças, elas dizem para vocês que vocês têm que fazer alguma coisa pelo próximo, que tem que fazer isso. Você não tem que fazer nada, meu filho. Como é que você pode fazer alguma coisa a alguém se você não consegue fazer para si? Isso não é egoísmo, por isso que Deus, como vocês dizem, a existência, nomeou-se eu sou, o eu está primeiro. Isso não é egoísmo. Isso é o contraditório e a contradição e o bem contrário à ambição que ensinaram vocês desde pequeno a ter. A ser melhor, sabe, a ser competitivo, a ter que fazer e provar todo dia suas qualidades, quando na verdade Deus não está falando para você, eu quero que você prove que você é o melhor, porque Deus deu paridade, igualdade a todos. Se Deus criou todos em igualdade, como vocês assim o aceitam, igualdade, meu filho, é diferente de qualidade. O que você precisa desenvolver em você é qualidade própria para fazer o seu mundo, o seu eu se tornar melhor. As pessoas negativas, que são as pessoas do não, elas criam em volta de si um ambiente extremamente sem luz, nebuloso, escuro. Elas se tornam tão negativas que elas não conseguem e não enxergam em si capacidade de ser luz para si próprio. E aí elas começam a colocar a culpa no outro. E também é uma herança hereditária dos pais. Talvez, meu filho, você é renegado, você foi abandonado, você foi maltratado, você não foi bem criado. É uma vingança dos seus pais por uma coisa que aconteceu com eles também. E quando você se sente mal, meu filho, que seus planos frustram, que seus ideais, tudo que você planeja de bom na sua vida, você pede à existência, pede ao santo, pede a Deus, pede ao guia, pede a quem que você queira que seja, até mesmo ao seu amigo, recebe um não, é negativo aquilo para você, você começa a perceber que as pessoas começam a colocar defeitos em você, você se preocupa com isso. E você vai se anulando. E aí, você quer se vingar da multidão.
Então você começa a enxergar no outro defeito maior do que o seu, porque o outro não é possível. Eu não posso ser menos, porque eu fui programado para ter ambição e ser competitivo e ser eu vencedor. Não posso ser derrotado. Só que você não está sendo derrotado pelos outros, meu filho. Você está sendo derrotado por você. E talvez uma das suas frustrações é porque num dos mandamentos de todas as crenças é que você tem que fazer alguma coisa pelo mundo. Apesar da sua grandeza, meu filho, apesar da sua luz, apesar do seu poder infinito, você não acha que você é muito pequeno para estar querendo resolver o problema do mundo? Quantos já tentaram e não conseguiram? Por quê? Está tentando resolver o problema do mundo, mas enquanto os seus pequenos problemas, meu filho, não são resolvidos. Então, quando você for fazer alguma coisa a alguém, primeiro faça um exame e veja se você não está sendo relapso com você, se você não está deixando de fazer alguma coisa por si primeiro. Faça primeiro o que cabe fazer a você primeiro. Se resolva você. Uma vez resolvido, aí sim você tem experiência, não hábito. E você tem qualidade de um vencedor que conseguiu resolver seus problemas, seja eles grande, pequeno, médio. E aí sim, se você puder auxiliar o semelhante com seu exemplo, vá lá e assim o faça. Agora, se você, meu filho, não consegue resolver os seus, busque isso em você. A vida, ela é feita de uma paridade de energia, de sim e não, positivo e negativo. Então vai ter momentos bons, sempre foi assim. E vai ter momentos ruins também. Mas os momentos ruins não significa que você fracassou. Significa simplesmente que em algum momento você se descuidou de si. E aquele problema está se agigantando justamente para mostrar para você que você tem que parar de se preocupar com o que os outros estão fazendo, pensando em você, e começar a se preocupar com si. As pessoas, elas sentem vontade de se namorar, de ter uma mulher. Então ou um homem, ela procura uma companhia. Quando ela consegue encontrar essa companhia, em alguns momentos ela sente saudade de quando ela era só. Ela começa a lembrar o quanto era bom a liberdade dela fazer o que ela bem quisesse, acordasse a hora que desse na teia. Mas ela tem medo de dizer ao parceiro ou à parceira: olha, eu preciso de um tempo só. E aí mentem ao parceiro. Fingem estar contente com a companhia. E aí cria o conflito. Admita, meu filho, eu estou precisando ficar só. Ficar só não é menosprezo a ninguém. Todos os homens iluminados desse planeta ficaram um tempo só. Maomé, quando viu a Deus, ficou 4 dias calado, recolhido. O Nazareno Jesus Cristo, quando ele foi ao deserto, ficar só. Buda fez isso, Confúcio fez isso, Mahavira fez isso. João Batista foi para o deserto, ficou lá antes de começar a falar e ser a voz do deserto. Então, de vez em quando, você ficar só não significa, meu filho, que você está sendo egoísta ou que você está desprezando alguém. Mas você está precisando daquele tempo, porque você está se doando tanto ao outro, tanto aos outros, que você está sentindo saudade de você, de quando você era completo. E essa vontade vem, esse desassossego vem porque você faz escolhas. Não faça escolha. O ser humano ele não tem que fazer escolha. Porque o ser humano, ele é individual, mas ele é extremamente completo. Uno em si. Quando você faz a escolha, meu filho, você divide.
Você já não está mais completo. Aquilo, por isso que há infelicidade. Porque você faz uma escolha, você opta por isso, pela alegria e deixa de lado a tristeza. Mas a polaridade diz que a tristeza e a alegria caminham lado a lado. Não estou dizendo para você viver numa confusão, mas aceite aquele momento de alegria, mas não abra mão da tristeza, porque ela virá. Mais cedo ou mais tarde ela despertará em você novamente. A angústia virá. Ninguém consegue viver o tempo inteiro feliz. Ele sente necessidade, meu filho. Se ele ficar feliz, o tempo todo feliz, as pessoas não vão compreender. Porque as pessoas também estão trocando de polo. Como alguém vai aceitar alguém muito feliz num grupo que tenha 3 pessoas infelizes? Aí vai começar a cobiça, vai começar o ódio, vai começar toda a batalha que o ser humano vive no dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento. Ué, como ele está feliz, ele está vivendo junto comigo, está debaixo do mesmo teto, eu estou empregado, ele está desempregado, ele está feliz mesmo desempregado, e eu trabalhando estou infeliz. Entende isso? Vocês, seres humanos, por fazerem parte do todo e serem parte do outro, deveriam entender o momento de cada um. Se alguém nesse momento está vivendo a tristeza, meu filho, não faça nada. É o momento dele. É a polaridade negativa dele. E às vezes a pessoa diz que está triste porque foi um hábito de infância. Quando ele chorava ou ficava com cara de tristonho, a mãe ia lá e dava o que ele queria. E as pessoas praticam isso todo dia nos relacionamentos. Ficam tristes, o outro soltou o cachorro latiu, e aí de repente, por causa da tristeza, se comove e vai lá. Mas ao invés de tirar a outra pessoa da tristeza, ele entra também naquele estado de tristeza. E os dois mentem para o outro que está tudo bem, mas não está. Porque um está fazendo uma coisa para agradar o outro e o outro continua na tristeza mais fundo para poder ganhar mais afago, ganhar mais atenção. E quantas pessoas mascaram a falsa alegria, está sorrindo, está tudo... Não, está ótimo, viver do seu lado é muito bom, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas é uma farsa. Porque todos são levados pelo hábito de ter que fazer o outro feliz. O outro, sempre o outro. E você vai vivendo, vai passando essa vida despercebida. Você está desperdiçando sua vida. Quando a pessoa perceber que você está íntegro, você está inteiro, está completo, você não vai precisar fazer nada para que essa outra pessoa venha até você. Porque ela não virá por obrigação de vir preencher um vazio seu, uma solidão sua, uma ausência. Não, ela virá porque ela quer simplesmente estar perto de alguém que está plenamente completo, cheio de si. E uma pessoa cheia de si, ela está confiante. Não há problema que não possa ser enfrentado. Não há dificuldade que possa resistir a uma pessoa que esteja convicta da sua força, da sua capacidade de se resolver e de resolver o problema que se apresentar, custe o que custar. A doença do século agora é estresse, não é assim? Com problema financeiro, entra no estresse, não dorme. Passa a noite pensando no problema, não na solução. Não dorme, não descansa a mente, não dá capacidade para a reação, no outro dia o corpo está em frangalho. Meu filho, o sol veio, o novo dia chegou, mas você permaneceu no ontem, derrotado. Você perdeu a oportunidade de descansar para poder encarar esse novo dia com as forças restabelecidas. Porque você está estressado. Mas os médicos, meu filho, os gurus,
os pastores, os padres deviam falar que o estresse nada mais é do que o corpo dizendo, ó, há um problema, mas eu estou pronto. É por isso que eu não quero te desligar. Tá? Não tenha medo. Não vá descansar, não vá esperar amanhã para resolver esse problema. O estresse é isso, dizendo para você, é agora o momento. O corpo está mandando uma mensagem para você dizendo, olha, eu não quero parar, eu não vou ser derrotado, eu não quero me deixar se vencer por esse problema, seja ele financeiro, amoroso, espiritual, não interessa. Mas aí entra o hábito que a humanidade tem de uma pessoa estressada, ela está perto do infarto. O infarto nada mais vai ser do que uma bengala, uma muleta para ele dizer, se eu não sofresse o infarto, eu fui quase à beira do infarto, então pare de me cobrar, pare de me apertar, porque eu quase infartei. Ou se o indivíduo infartou, ele vai dizer, olha, se eu não tivesse sofrido esse infarto, eu seria um outro homem. Eu não estaria nessa condição, mas agora eu sou um coitado. Eu sofri um infarto, eu estou limitado. Fugindo da responsabilidade, colocando diante de si uma situação transitória. Ok, você sofreu um infarto, mas a existência disse, sim, você vai continuar aí porque você é importante, eu acredito em você. Consegue entender o mecanismo das coisas, como que elas giram? Não, a pessoa está estressada, meu filho, ela precisa descansar. Uma pessoa estressada consegue descansar, meu filho? Se entupir de remédio, ela vai mentir para si próprio. Você vai desligar o corpo, vai falar para o corpo, sossega, fica quieto. Mas assim que o efeito do remédio passar, o corpo virá voraz, muito mais intenso, porque perdeu tempo. E o problema, com certeza, permanece aí, dessa vez muito maior. Essa é a vida do ser humano. Viver de hábito em hábito, que nem um cachorro latino. Sabe por quê? A ambição diz para você que você vai ser o melhor. Quando alguém assume uma presidência de um país, a vingança se faz presente naqueles que o colocaram lá. Porque ele conseguiu chegar lá. Mas a própria pessoa colocou lá o seu voto lá e depois se revolta contra aquilo e fala assim, mente para si e para os outros, ó, não fui eu que coloquei ele lá. Mas foi você. Você que colocou. E essa sua raiva é uma vingança. Porque num país só um pode ser presidente. O egoísmo fala alto. Como ele está lá e eu não? Meu pai, minha crença diz que com meu Deus tudo é possível, que eu derrubaria gigante, que eu atravessaria mar, que eu faria, que eu não estou fazendo nada, eu estou aqui minúsculo. Vai se diminuindo mais ainda. Meu filho, você é para ser o que você quiser. Agora, se você está sendo isso, é porque você quer. Mas você também não tem obrigatoriedade nenhuma, meu filho, de se transformar de um líder de oração, de um líder de uma crença. Você não tem essa necessidade. Para que isso? É um comparativo entre uma tartaruga e um cavalo. Quer ver como o estresse é positivo? Vocês já observaram, meu filho, numa corrida de curta distância, o corredor está ali preparado, observe ele, meu filho, a concentração dele, o estresse dele está no máximo, e aquele que conseguir concentrar mais aquela força de estresse, de poder de competir, de ter a necessidade de vencer, será o vencedor. Quando ele escuta o tiro, você vê o estresse sendo transformado em força propulsora e aquele corredor sai disparado. Agora você tem que entender a sua realidade. Você já imaginou você querer fazer uma tartaruga virar um velocista, meu filho? Não é para ela. Só que um cavalo veloz, meu filho, não vai conseguir nunca ter a percepção de observar por onde caminha, por onde anda, como uma tartaruga lentamente vai. Ela vai observar a formiga,
ela vai se atentar de tudo que há no seu caminho. Sabe o que a tartaruga faz, meu filho? Goza a vida intensamente. Por isso que ela dura mais de 100 anos. Porque ela vive a vida, meu filho, tão intenso que ela percebe tudo à sua volta. Percebe tudo. Na calmaria dela, ela vai. Agora pergunta para mim se um cavalo consegue durar 100 anos. Às vezes, meu filho, querer demonstrar força transforma você, meu filho, num instrumento de trabalho para os outros. Você se esmera pelo outro, você trabalha pelo outro, carrega o peso do outro, arrasta o outro, é o outro, e você, meu filho, passou pela vida sendo usado pela multidão. Não era a praia da tartaruga. Você não nasceu para ser um cavalo, por que você quer ser? Você também não nasceu para ser uma tartaruga. Você nasceu para ser isso aí, essa luz. Tão importante que está aqui porque você é necessário. Você é um ser tão maravilhoso que você consegue, meu filho, projetar e junto com a sua parceira trazer um ser à vida. Consegue trazer um ser à vida. E as mulheres que trazem o segredo do xamã, que guardam o segredo do xamã, pega e transforma um pequeno embrião em seres maravilhosos, capazes de coisas que até a existência duvida que seria capaz. Tem que parar de fazer um pouco. Começar a ser mais autêntico, mais amigo de si, mais comprometido com si, mais responsável por si, mais amoroso com si próprio. Todos dão esse exemplo. Se você pega uma pessoa negativa, pessimista, meu filho, cético, se leva ele ao jardim, diante de um pé de rosa, ele vai olhar os espinhos da roseira. Ele não vai se aperceber do aroma da flor. Ele não vai se atentar na beleza que as pétalas juntas formam e fazem aquela flor ser tão bela. Ele vai dizer para quem levou ele lá, cuidado que isso tem espinho. É um tolo. Ele perdeu o principal, ele se atentou para o negativo e esqueceu de observar do que aquela planta foi capaz de fazer. Talvez a maioria de vocês tenha sido isso. Espinho. Espinho para os outros, espinho para si. Porque o hábito, desde pequeno, é que o ser humano tem que se resguardar do outro. Vocês são ensinados a competir, então vocês são ensinados a ser espinho para o outro. Cuidado, não deixe ninguém passar você para trás, não deixe, cuidado que as pessoas se aproximam de você, é porque estão com interesse. Mas entende, é uma vingança. O camarada lá, meu filho, é um desafortunado lá, para os outros, não para ele. Ele tem a convicção de que ele vai chegar lá. Aí ele encontra uma mulher que é rica, a multidão revoltada, e para se vingar, fala, olha lá, vai dar o golpe do baú. E quando a mulher também faz, olha lá, está dando um golpe. Está dando um golpe na sua ignorância, sim. Está dando um golpe na sua inoperância consigo mesmo. Ele descobriu que tem um caminho mais fácil. Por que ficar fazendo tanto sacrifício? Eu já disse em outras palestras, as pessoas que são vencedoras, e são poucas nesse mundo, elas pegam a oportunidade daqueles tolos que deixam as oportunidades passarem para si. E pasmem vocês, eles quase não fazem esforço nenhum. Vocês devem verem pelas redes sociais de vocês, meu filho, infinidade de vídeos, meu filho, de alta ajuda, de pessoas falando sobre prosperidade, de como atrair dinheiro, de como atrair riqueza. E pode observar que o padrão é um só. Não trabalhe pelo dinheiro, deixe que o dinheiro trabalhe por você. E pode observar que as pessoas que têm a tendência delas é terem cada vez mais. E aqueles que não têm, a tendência deles é terem cada vez menos. Porque eles vivem fazendo esforço.
quando não é necessário esforço nenhum, é necessário apenas acreditar na sua capacidade e acreditar que o sol nasceu para todos. Que você também tem possibilidades infinitas, que você também tem condição de conseguir o que quer, mas você faz escolhas. E geralmente elas dão errado, por quê? Pelo aquilo que eu falei no princípio, não faça escolha, meu filho. Abra mão de fazer escolha. Se vier as duas coisas, meu filho, opte pelo aquilo que for maior, mas não abra mão do que não era para você. Abrace a causa da mesma maneira, porque lá para frente você vai precisar daquilo que você escolheu e deixou de lado. Se veio para você as duas possibilidades, meu filho, ou mais, não abra mão de nenhuma. Foque em uma, mas sem fazer escolha por ela. Apenas haja pelo que tiver mais fácil. Mas as doutrinas ensinam vocês a pegarem o quê? Se não tiver esforço, as pessoas dizem isso, meu filho. Olha, essa pessoa aí que nasceu em berço de ouro, que pegou as coisas, não vai saber lidar. Isso é uma vingança daquele que nada tem. Ele está extremamente invejoso e aí ele é uma praga até que ele joga. Ó, o pai morreu, isso aí vai pôr tudo fora. Mas é uma revolta. É um sentimento de vingança. Como que ele vai ter essa possibilidade? Eu não tenho. E aí você vai pôr culpa em alguém. Quem mandou meu pai ser pobre também? Por que minha mãe não casou com homem rico? Por que casou com... Se ela tivesse casado com homem rico, meu filho, com certeza você não estaria aqui. Então agradeça por ela ter escolhido esse pobretão. Mas você veio aqui para fazer a diferença não para os outros, para você. Faça ela acontecer. Primeiro em você, resolva os seus conflitos pessoais, que tem vários em você. E na última palestra eu ensinei isso, começa pelo negativo, sempre. Comece a negar, isso não sou eu, isso não é para mim, não é assim que eu aceito. Aí vai até chegar o momento que o negativo não vai ter como negar. Bom, isso é o estágio que eu estou, isso sou eu. Bom, agora a partir de agora eu reconheci o eu. Então eu vou começar a trabalhar no meu eu. Ai, porque para eu ser feliz eu preciso do fulano. Quem foi que disse? Isso é momentâneo, meu filho, polaridade. A pessoa que hoje lhe é casta, a pessoa que hoje lhe é necessária, amanhã pode se tornar um peso para você. Não tenha pressa e não faça escolha. As pessoas hoje, meu filho, com 14, 15, 16 anos, estão apaixonadas, estão casando, estão não sei o quê. E aí os casamentos estão naufragando antes dos 30. A pessoa nem amadureceu como homem e ela nem como mulher ainda, meu filho. Não. E aí aparece a tentação. A tentação. Um biscoito melhor do que o seu que você estava nesse pacote. Você achou que o seu era um biscoito recheado e era uma mera rosquinha de maisena. Ficou aguada, você enjoou. E aí você quer provar o outro. E aí, nesse desenrolar da carruagem, você já jogou sua vingança naqueles que não tiveram pressa e aqueles que não fizeram escolha e que não foram escolhidos. Simplesmente se completaram. Você vai falar, isso é fachada. Isso aí está ganhando enfeite na cabeça. É você que está ganhando, meu filho, porque você está se preocupando demais. Você está querendo se vingar da sua própria incapacidade de se resolver enquanto ser humano. Ser humano significa ser natural. Sabe, como uma gota no oceano que não está preocupado se a onda vai levar para lá ou se vai levar para cá. O importante é que eu faço parte do oceano. Eu sou tão grande quanto aonde eu estou. E isso você deveria transferir para a vida cotidiana de vocês. Olha, eu posso não ser o líder, eu posso não ser o maior, mas eu sou importante. Eu estou tendo a oportunidade de estar vivo, eu estou respirando. Devo agradecer por isso. Significa que eu sou necessário. As pessoas que te criticam, as pessoas que te contrapõem, as pessoas que te menosprezam, são os líderes, são as pessoas que querem comandar a sua vida.
Então elas ficam pregando coisa para você que não fazem assim. Elas são mentirosas. Nunca experimentaram nada daquilo que estão querendo que você experimente. E lá no fundo eles estão rindo internamente, dizendo: tolo, eu estou te mostrando um caminho que não vai dar em lugar nenhum, mas eu preciso que alguém continue acreditando que eu sei por onde é o caminho, que eu sei o que é certo, que eu fui escolhido por Deus, que eu fui escolhido, que eu fui ungido, que eu fui não sei o quê, que eu fui marcado, que eu fui isso tudo balela. Marcado e ungido são todos aqueles que nascem do Espírito para a carne. São seres celestiais. Você é especial para a existência. A existência, a todo momento, olha para você e te aprova e diz: vai em frente, eu estou com você. A existência toda hora diz: não desanime, você não está só. A existência, durante o tempo inteiro da sua vida, vai te dando outra oportunidade, às vezes maior, às vezes menor. Às vezes ela te deu uma oportunidade grande para você, mas você não estava preparado. Aí ela te mandou uma oportunidade menor para que você vá se acostumando com o sucesso, ou se acostumando a sair desses problemas cotidianos da sua vida. É como a saúde do corpo. Um dia você está ruim, você dá uma melhorada. E quando você melhora e prova o estado de melhora, você começa a trabalhar. Eu não quero voltar a ficar no estado que eu estava, eu quero daqui para melhor. Como uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, meu filho, no primeiro momento ela se derrota, ela lembra de Deus: ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou isso, outras morreram, você ainda não. Vai fazer um reparo. E aí quando faz o reparo, que sai da mesa de cirurgia, que acorda, faz um pacto com a vida, fala: agora eu sou outra pessoa. Mas quem você era antes disso? Será que você era alguma coisa? Ou você era simplesmente uma coisa que os outros desejavam e que você deveria ter sido e estava sendo? Isso acontece, meu filho, com as pessoas. E as pessoas, elas têm as crenças, as religiões têm a péssima mania. Uma pessoa sofre um infarto, sofre um coma, sofre um acidente, fica em coma. E as pessoas batem palma quando ela volta. E ela se autoprograma um novo ser. E todo mundo diz: nossa, ele teve outra oportunidade, olha como ele mudou. Então eu vou fazer uma pergunta a você. Se você está tão infeliz com a sua vida da maneira que está, né? Se você não consegue se resolver por si só, então você não gostaria de hoje, quando entrasse ali para a sala, pedisse para mim, para que eu fizesse alguma coisa bem truculenta com o seu organismo e te colocasse em coma, para você ver as luzes que eles contam que vê lá do outro lado, para você voltar, né? Aí agora renovado, um novo ser, né? Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso: o novo homem, quem quiser viver a vida em abundância terá que nascer de novo. É isso, nascer todos os dias, nascer com um novo ser. Não ficar se repetindo dia após dia: meu filho, esse homem triste, essa mulher descontente, essa pessoa infeliz, essa pessoa que se derrota, essa pessoa que os outros apontam a dedo e diz que é isso, que é aquilo, que é isso. Meu filho, o que os outros dizem de você, eles estão falando por exemplo próprio, é uma vingança deles contra você, e você aceita essa vingança. Não! Eles estão dizendo que você é um fracassado. Olhe para dentro de si e veja quantos recursos você tem dentro de si e diga: isso não sou eu. Quanto tempo eu vou levar para chegar no pico é problema meu. E entenda, meu filho, que o pico não é para todos. Mande subir lá, meu filho. Escolha um monte aqui. Como é um monte conhecido daqui? Como chama? Um morrinho daqui. Morro do quê? Morro do Chapéu? Você acha que se desse o comando a 20 pessoas para que fosse no lugar mais alto, as 20 conseguiria ficar no ponto mais alto, porque o ponto mais alto pode significar uma pedra que está lá em cima, além da planície, da superfície. Um só conseguirá, os outros vão até chegar lá.
mas só um vai conseguir. Você tem que entender isso. Mas agora não é porque você não subiu sobre a pedra principal que você é o derrotado. Você também chegou lá. Só que alguém se esforçou mais do que você. Mas e daí? Bom para ele, mas não é ruim para mim. Eu também cheguei. Agora imagine que nós mandássemos 1 milhão de pessoas tentar subir esse Morro do Chapéu. O que ia acontecer? Ia virar, em vez de Morro do Chapéu, Morro dos Homens, porque um ia subir por cima do outro para chegar primeiro lá. Então pare com essa preocupação, meu filho, esse hábito de se preocupar que você tem que provar todo dia que você é bom, que você é... Pare com isso é loucura. Viva a sua vida dia após dia, com toda a plenitude, na totalidade. Olha, se hoje eu não pude ser aquilo que eu desejei no dia de hoje, eu vou ver a que ponto eu cheguei e vou estar agradecido, eu vou estar preenchido. Foi isso que eu consegui hoje. Mas não há mal nenhum nisso. Eu não posso me sentir um derrotado porque eu não alcancei o plano que eu fiz, mas o plano que eu fiz, às vezes, foi um plano lunático. Mas lá no fundo eu sabia que eu não ia conseguir. Mas eu disse às pessoas que eu conseguiria. E agora? E agora é agora. Mas saiba de uma coisa. O instante seguinte se fará melhor ou maior se você tiver a consciência do estado que você chegou anteriormente. É o estado que você, aonde você conseguiu chegar anteriormente, que fará o minuto seguinte se tornar maior ou menor. Então, aceite esse momento, essa situação agora momentânea na totalidade. Olha, pode não ser o melhor, pode não ser o que eu desejava, pode ser o que as pessoas não esperavam, mas foi o que eu consegui. Eu estou feliz porque eu consegui. Eu estou de bem comigo. Então, quando você sorrir para você mesmo e dizer, foi isso que eu consegui, o instante seguinte, meu filho, se abrirá. O instante seguinte se abrirá. Você já pensou? O sol, meu filho, todo poderoso, o astro-rei, chega num planetinha desse tamanho que é o de vocês. Chega aqui, eu vou chegar causando, eu vou iluminar tudo. De repente ele se depara com um pequeno entrave que faz uma sombra que a luz dele não chega. Um buraquinho de formiga só, aí o sol vai se retrair, vai falar, nossa, eu não consegui iluminar aquele planeta no todo lá. Tem um buraquinho de formiga lá, pequenininho, que me venceu. Aí o sol vai entristecer e vai se apagar. Pelo contrário, meu filho, ele não está nem aí, é dia após dia ele está irradiante. Quem quiser sua luz, que se coloque na posição de recebê-la. Quem quiser ficar, meu filho, por aí nos cantos escuros, que fique. A escuridão é só a ausência da luz. Ela não existe. É isso que talvez você tenha feito da sua vida. Ao invés de assumir a sua possibilidade, a sua grandeza de brilhar, você prefere se manter na escuridão. Olha, meu irmão, ele nasceu inteligente, você também. Inteligência é uma coisa, acúmulo, meu filho, capacidade de se resolver. Mas você tem uma coisa maior que todos têm, chama-se consciência. E a sua consciência é divina, sua consciência é ilimitada. Ilimitada. Tenha consciência da sua grandeza, mas tenha consciência também de que é você que se apequena. Tenha consciência que você tem o hábito de deixar as pessoas comandarem sua vida, que você tem o hábito de deixar de fazer as coisas que você gostaria de fazer porque alguém disse não. Que você tem a péssima mania de deixar de se realizar para poder fazer gosto alheio. As pessoas que dizem estar preocupadas com você, querendo que você vença, meu filho, é balela. Eles estão dizendo isso para te confortar, porque eles aprenderam isso também. Mas lá no fundo, se você conseguir o que você quer, meu filho, eles não vão bater palma. Isso é cotidiano. Vá você aí sem se esforçar, sem se esmerar, achar um viés de ganhar um dinheiro fácil
de começar a progredir na vida rapidinho, que aqueles que batiam palma e diziam para você que você iria conseguir, vai dizer, está roubando, está fazendo alguma coisa que não é certo, porque eu não estou conseguindo, eu trabalhei a vida inteira, por isso mesmo, meu filho. Você só enxerga trabalho, você não enxerga lazer, você não enxerga prazer, você não enxerga contentamento em nada do que você faz. Por mais que você trabalhe, você acha que trabalhar mais. Recadinho para você, aos 40, 42 anos você vai arrumar uma muleta, tá? Em qualquer sentido. Se você é uma pessoa comilona, quando você vai comendo, quando você chegar aí aos 40, 42 anos, você vai fazer um exame e vai vir para casa dizendo, estou com diabetes. Agora, mulher, você, por favor, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, tá? Então você também não pode comer, porque como que você vai comer bem e eu não posso comer o doce porque eu estou diabético? Você não, se você é minha companheira, você vai ter que comer sem sal. Vai lá, ô cidadão, você não era o camarada que vivia estressado, mas não dava tempo para você dormir? E as pessoas dizem, o ser humano precisa dormir 9 horas. Mentira, tem ser humano que dorme 1 hora, 2 horas, 3 horas e já é o suficiente. Às vezes o dorminhoco, enquanto você está dormindo aí, alguém que tenha menos força de vontade que você, mas que não dormiu, chega lá e você ficou pelo caminho. Sabe? E não há pecado nenhum, meu filho, de vez em quando de se retrair. Olha, quer saber, eu vou sair dessa muvuca, vou sair dessa multidão, desse barulhão todo da minha vida. Eu vou descansar minha mente, vou descansar meu corpo para poder pegar energia e amanhã eu estar completo. Vai dormir, meu filho. Vai pescar, né? Pescar significa paciência, é isso. E pescar é uma fé acima de tudo, porque você vai pescar, mas você não tem certeza que você vai pegar peixe. Eu tenho certeza, se você for lá pegar muito peixe, você vai se alegrar, mas se você for lá e não pegar nada, meu filho, você vai voltar, e vai ter uma desculpa, vai falar, nossa, eu não estava mesmo querendo pegar peixe, eu não fui lá pegar peixe, eu fui lá para poder ver a natureza. Tá vendo? Como tudo é questão de lógica, questão de posicionamento, questão de abandonar essa ambição. Ambição de ter que provar, de ter que mostrar, de ter que chegar, de ter que... Nada disso é necessário. As pessoas que chegam lá são aquelas pessoas que não se preocupam com a opinião alheia, são aquelas pessoas que acreditam na sua capacidade de se reinventar a todo instante, de se aceitar e de ser responsável. O erro foi meu, a escolha foi minha. A partir de hoje, diga, não farei mais escolha, isso é tolice. Eu vou querer tudo. Tudo é necessário. O tropeção me alerta. A queda me mostra que eu posso me levantar. Eu estava convicto de que essa doença iria me matar, que amanhã eu não amanheceria vivo, e o amanhã você amanhece melhor do que hoje. Sua vida é infinita, não há com que se preocupar. E esqueça essa coisa de querer ser perfeito. Ser perfeito significa morte. Chegou, acabou. Sou perfeito, então não preciso de mais nada. E eu vou fazer uma pergunta, você já viu algum ser perfeito? Já viu algum ser perfeito? O exemplo mais recente de alguém que passou iluminado foi Jesus Cristo. Vai analisar a vida dele para ver se ele buscava tanta perfeição. Ele ia comer, meu filho, com aquelas pessoas que eram rejeitadas. Ele ia lá comer com quem cobrava imposto. Ele ia em festa, ele bebia o seu vinho, ele viveu a vida dele intensamente. Ele ia onde os outros não iam. Era o pobre, era o leproso, é lá que ele ia. E daí a vida era dele, ele ia, se sentia bem, ele ia lá e ele era útil, porque alguém foi. Alguém veio. Às vezes, meu filho, durante o dia, o Salvador vem várias vezes até você. Mas você está tão, meu filho, mas tão habituado a reclamar de tudo que não consegue perceber que a ajuda já chegou.
Mas eu estava esperando um dinheiro, apareceu uma pessoa aqui e só ficou me conversando. A existência sabe o que você necessita. Mandou aquela pessoa lá para conversar com você, para te distrair, para tirar você, para desligar você daquele imbróglio que você está criando. Sabe? Veja como um ser humano, quando está doente, a família diz, ó, ninguém vai visitar. Isso não foi regra para a medicina durante tanto tempo. Olha, o paciente ele tem que ficar sozinho, porque se ele vê o familiar... E hoje a regra é o quê? Primeira coisa, quando alguém está dentro do hospital, o médico chama a família e diz, olha, é bom que ele tenha um acompanhante, que ele se sinta na presença da sua família, isso e aquilo, porque ele não pode se sentir sozinho. Porque o contraditório faz parte da vida. Não seja absoluto, meu filho, não crê em verdade absoluta. É muito bom ser contraditório, é muito bom o que você hoje pensar que é certo, amanhã você descobrir que não é e você admitir. Admita que, olha, eu falei isso, mas eu me enganei. Agora não é porque eu falei que eu acreditava nisso que eu sou obrigado a acreditar o resto da vida. Eu estou aqui justamente para experienciar, explorar e descobrir algo novo. E descobrir uma nova maneira. Eu tinha uma concepção, eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outro. Está vivendo. Probabilidade de ser feliz e ser um vencedor imensa quando você admite que você se engana, que você não é perfeito, que você pode cometer equívocos, mas tenha dentro de si sempre um conceito básico, meu filho: responsabilidade por tudo aquilo que você causa e pelo aquilo que você faz, seja bom ou ruim. Assuma a responsabilidade. E depois tenha a grandeza de se desculpar quando se enganar e o seu engano causar mal ao seu semelhante. Não há nada de errado nisso. E eu disse na palestra passada que, na verdade, é até errado você pedir desculpa para a pessoa. A pessoa, meu filho, ela pode, para te contentar, falar que está desculpado, mas guardar a mágoa para si. Então, quando você pede desculpa, na verdade, você às vezes até impõe a pessoa a achar que, olha, porque eu tenho o hábito, se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar. Então eu vou perdoar da boca para fora, mas não perdoa com o coração. Então o errado é quem vai lá pedir perdão, meu filho. Se você cometeu o erro, meu filho, e se você puder reparar com uma ação positiva, faça. Se você não conseguir, meu filho, deixe que a pessoa que se sentiu ofendida, meu filho, filtre aquilo lá, e mais cedo ou mais tarde ela te dará um sorriso ou fará de conta que nada aconteceu, porque nada aconteceu, você apenas se enganou. Mas tenha sempre a consciência, não voltarei a fazer essa mesma coisa, porque eu sei que eu magoei alguém. E parar de fazer. Para de fazer um pouco. Não adianta você se desculpar, meu filho. Você vai lá, magoa a pessoa e você continua fazendo alguma coisa para tentar provar que não foi porque quis, porque a pessoa não quer saber, meu filho. Está ferida, a ferida existe, você é o causador da ferida, deixa a ferida cicatrizar por si só. Os relacionamentos são assim, meu filho, brigam, abre a boca, se ofende, bababá, e daqui a pouco quer dar um beijinho, daqui a pouco quer ir para outras coisas até maior. Mas como? O ser humano, meu filho, ele tem sentimentos e eles precisam ser trabalhado. O sentimento, meu filho, ferido, ele precisa levar um tempo de cura. Você tem que aceitar isso. Então deveria ter pensado antes de fazer. Fez ao fazer, não faça mais. Porque se você for lá, meu filho, pedir desculpa e você desculpar, você pode escrever: quem faz uma vez, fará de novo. Porque a pessoa tem um artifício muito grande. Porque uma vez já foi desculpado, uma vez já foi... Não há necessidade de nada disso, meu filho. Você não é Deus, meu filho, para ficar aí perdoando. Você não é Deus, meu filho, para ficar julgando. Você não é nada disso. Você é, meu filho, uma coisa que está em formação, está imperfeita, e que por ser imperfeita está dentro da possibilidade da existência de se tornar maior, melhor. Mas nunca se esqueça que você pode se tornar pior. Então
A conversa hoje para vocês é isso. Abandone os hábitos. Ao invés de viverem hábito através de hábito, meu filho, opte pela inteligência, pela naturalidade. Seja natural, seja você exatamente como você é. Agora, se do jeito que você é não está bom para você, eu te digo que você tem capacidade e possibilidade de se tornar melhor. Mas não é para os outros, é para você. Quando você se sentir realizado com você, as pessoas verão a realização em estarem do seu lado. Elas se sentirão bem perto de uma pessoa realizada, completa e vivendo na sua plenitude, na sua totalidade. Não invente desculpa para seus erros. Não culpe a Deus, não culpe a Espírito, não culpe ao seu próximo, não culpe a ninguém, meu filho. Absolva aquilo, aconteceu. Você se descuidou, você permitiu, agora é vida nova. Não vou viver em culpa, não vou viver no passado. O amanhã me espera com a nova possibilidade e é atrás dela que eu vou. Quando você fizer isso, você vai se sentir total. E quando você se sentir total, você vai perceber que você não está apartado de Deus, que você pode tudo. Porque Ele permite tudo em sua vida, desde que você também queira sempre se manter inteiro sem fazer escolha. Não faça escolha. Opte pelo todo. Porque você é a totalidade. A existência é você. Essa vida sem você não seria vida. Estaria fragmentada. Você faz parte da vida. Vive ela intensamente, sem fazer escolha e deixando de lado os hábitos. Pegue você a sua mochila de caminhada, meu filho, a sua estrada que você escolher, sem abrir mão das outras possibilidades. E você será feliz. Quando você assustar, você estará no céu perseguindo o águia, porque você pode voar. O céu não é o limite para a sua vida. Creia nisso, porque assim é e assim sempre será.